Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Dayana Lourdes e eu sou a monitora da disciplina Circuitos Elétricos 1 e nesse vídeo nós vamos resolver algumas questões do assunto amplificadores operacionais. Só destacando que essa é a primeira parte do vídeo, ainda tem outra parte, uma parte 2, em que nós vamos resolver mais 3 questões desse mesmo assunto. Bom, nesse vídeo nós vamos resolver as questões 5.13, 5.24 e 5.31. A 5.13 diz o seguinte: determine VO e IO no circuito da figura abaixo. Observem aí, né, que nós temos uma configuração de um amplificador, temos fontes de tensão, e a tensão VO é a tensão aí sobre um resistor de 10 kΩ na saída aí desse amplificador. Se vocês observarem, assim, sempre que vocês tiverem um circuito que tem amplificador operacional, é bom vocês tentarem compreender qual a sistemática desse amplificador, se ele é um inversor, se ele não é um inversor, se ele é um somador, se ele é um amplificador de diferenças, porque identificar a configuração do amplificador às vezes pode facilitar os cálculos para vocês. Por exemplo, nesse caso, nós temos aí um amplificador não inversor, né? Porque se vocês observarem, a sua saída inversora está conectada ao terra, a sua entrada inversora, que é a entrada que tem esse menuzinho aí, e a sua entrada positiva está conectada à fonte. O que isso significa? Significa então que a saída dele, teoricamente, teria que ser positiva, porque ela não vai inverter o sinal de tensão, né, da fonte que está aí na entrada desse amplificador. E além disso, a gente já vai ter uma função que fornece qual é a tensão de saída, né, desse resistor para esse amplificador, dessa configuração. Só que observem que nesse caso, a nossa tensão de entrada no amplificador não é a tensão da fonte, porque essa fonte ela divide tensão aí para dois resistores, para um resistor de 10 kΩ e para outro resistor de 90 kΩ. Então, a tensão aí de entrada nesse amplificador vai ser a tensão sobre essa resistência de 90 kΩ. Então, a primeira coisa a fazer, depois de identificar aí, né, a configuração do nosso amplificador e observar qual é a tensão de entrada, é considerar aí que temos um amplificador ideal, né? E considerando isso, o que é que a gente tem? Que as duas tensões, a subtração das duas tensões na entrada do amplificador são nulas, então V1 menos V2 é igual a zero, e a corrente de entrada no amplificador também é nula, então temos aí 0 amperes entrando no amplificador. Sabendo disso, vamos então fazer um divisor de tensão na primeira malha para descobrir o V1. E um divisor de tensão utiliza aquela fórmula. É resistência sobre a qual eu quero descobrir a tensão, dividida pela soma das duas resistências, multiplicada pela tensão da fonte. Fazendo isso, temos então 90 dividido por 100, que vai ser igual a 0,9 volts, que vai ser então a tensão V1, que vai ser igual ao VI de entrada. E agora é só lembrar daquela formulazinha para configuração de um amplificador não inversor, que seria VO é igual a 1 mais resistência de realimentação, que é no caso a de 100 kΩ, e o R1, que é essa resistência aí associada também à resistência de realimentação, né, que é a de 50 ohms, multiplicada pela tensão em entrada, que é o VI. Substituindo aí nossos valores, temos então que o VO vai ser 3 vezes 0,9, que vai ser igual a 2,7. Conhecendo o VO, que foi uma das coisas solicitadas, a gente também consegue calcular o IO. Para calcular o IO, a gente pode fazer uma LKC simples aí no nó A. Observem que não tem corrente aí entrando, né, nesse terminal, nesse terminal V2 aí do amplificador. Então, a corrente que percorrer aí essa resistência de 100 kΩ também percorre a resistência aí de 50 kΩ, né? Dessa forma, observe então que essas duas resistências aí, teoricamente em série, tem a mesma tensão que o resistor de 10 kΩ, que seria o VO. Então, a gente aplicando um LKC aí no IO, temos que IO está entrando no circuito. A gente pode considerar que o I100, que no caso foi essa corrente aí descendo por esse ramo que tem os 100 kΩ, está entrando, considerando que a gente definiu a tensão com a sua orientação positiva para cima, nessa associação em série. Então, temos uma lei de Ohm aí positiva, considerando a conversão passiva. Então, seria o VO dividido por 150K, mais considerando que as duas correntes estão saindo desses dois ramos, tá bom?
a do resistor de 10 kΩ e a de 150 kΩ. Então, a de 10 kΩ seria VO dividido por 10 kΩ. Substituindo aí isso aí na nossa expressão e substituindo também o VO que a gente encontrou, a gente vai ter que o IO vai ser 0,288 mA. A próxima questão é a 5.24. Ela diz o seguinte: no circuito mostrado na figura 5.62, determine K na função transferência de tensão, VO igual KVS. Observem que essa relação KVS é dada pela relação entre uma fonte de tensão aí que está na entrada, né, do nosso amplificador e a sua tensão de saída. Então, nós precisamos encontrar formas de relacionar essas duas tensões. E o K seria esse coeficiente. Além disso, vocês podem observar que esse amplificador, ele não tem uma configuração tão similar ao que a gente já tinha observado antes. Porque, como vocês podem observar, tanto essa fonte de tensão aí que está conectada a esses resistores, ela meio que atua nas duas entradas do nosso amplificador. Então, esse amplificador não está numa configuração aí conhecida. Sendo assim, a primeira coisa que a gente pode fazer aí é definir que a gente está trabalhando, né, com o amplificador ideal. Então, a diferença entre as duas tensões aí, né, é nula, e estamos também considerando que a corrente de entrada no amplificador é nula. Observem então aí que a gente definiu, né, o V1 e o V2. Para tentar encontrar relações, a gente pode utilizar a análise nodal, né, ou aplicar LKC no nó V1 e depois uma LKC no nó V2. E observem que a partir dessas LKCs a gente vai conseguir, de certa forma, obter relações entre as tensões, porque como a gente quer obter uma função transferência, né, e a gente quer que essa função transferência envolva tensões, a LKC seria bastante viável nesse caso, porque aí a gente vai escrever as correntes em função de tensão e resistência, né. Então, vamos fazer primeiro a LKC no nó V1. Observe então aí que o terra está conectado aí nesse terminal negativo da fonte VS. Então, sobre a primeira resistência seria V1, definido que a tensão é V1 menos 0, então seria V1 menos 0 dividido por R1, mais a corrente aí que está saindo no nó V1, entrando no resistor V2, seria V1, isso considerando a lei de Ohm positiva, tá, gente? Sobre esses resistores, a gente está considerando que a corrente está saindo do nó e eles estão na convenção passiva com os resistores, a corrente. Então, seria V1 menos Vs, né? Porque seria o ponto positivo menos o ponto negativo, ao qual a gente vinculou a tensão aí sobre essa resistência essa resistência R2. Então, seria V1 menos Vs sobre R2, mais a tensão aí, mais a corrente que está entrando aí nesse resistor RF. Então, seria V1 menos VO dividido por RF igual a 0. Agora, a gente pode deixar isso de forma mais organizada, né? Isolando o V1, colocando em evidência o V1, o VS e o VO. Então, fazendo isso, a gente obtém essa expressão. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre RF V1 menos 1 sobre R2 VS menos 1 sobre RF VO igual a 0. Agora, vamos aplicar um LKC no nó V2. Vamos considerar, então, que essas correntes estão saindo do nó. Então, temos V2 menos 0 sobre R3 e V2 menos VS sobre R4 igual a 0. Fazendo isso, a gente pode isolar o V2 para substituir na equação que a gente tinha antes, levando em consideração, né, que V1 menos V2 é igual a 0, então V1 é igual a V2. Fazendo isso, então, a gente só segue esse mesmo ritmo, né? Coloca o V2 em evidência e vai ficar multiplicado por 1 sobre R3 mais 1 sobre R4 igual a VS sobre R4. Passa multiplicando, aí vocês têm, né, a soma de duas frações, então vai ficar o produto, né, no denominador, multiplicado pelo inverso aí no numerador. Então, seria R3 vezes R4 embaixo e R4 mais R3 em cima. E quando a gente passa isso para o outro lado, inverte, né, a função, porque vai ficar
uma divisão de duas frações, então fica a primeira fração vezes o inverso da segunda. Então, vai ficar VS sobre R4 multiplicado por R3 vezes R4 dividido por R3 mais R4. Simplificando aí o R4, temos que V2 vai ser igual a VS vezes R3 dividido por R3 mais R4. Substituindo aí, lembrando do que eu afirmei, né? E substituindo na primeira expressão, vamos ter isso aí. Observem que essa expressão está somente em função de VS e VO, que é bem parecido lá com o que a gente queria. Só que ainda não temos o VS em evidência e nem o VO, então vamos fazer exatamente isso. Manipular a equação até que o VO e o VS fiquem em evidência, né, destacados. Então, nós obtemos essa expressão aí abaixo. 1 sobre RF vezes VO igual a todo esse coeficiente aí multiplicado por VS. No nosso enunciado, ele queria o VO em função do VS, então só basta a gente passar o RF dividindo, né? Dividindo não, multiplicando. E aí nós temos a expressão VO vai ser igual a RF vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre RF vezes R3 dividido por R3 mais R4 menos 1 sobre R2 VS. A nossa próxima questão é a 5.31. Ela diz o seguinte: para o circuito da figura, determine X. Observem que, mais uma vez, nós temos aí uma configuração de amplificador já conhecido, porque nesse amplificador não tem uma resistência de realimentação, ou seja, ela é nula. E se vocês lembrarem, quando a gente tem um amplificador que a resistência de realimentação é nula, e ele é alimentado em seu terminal positivo por alguma fonte, né, de tensão corrente, ele seria um amplificador seguidor de tensão. E qual é a característica desse amplificador? A característica dele é que a sua tensão de entrada vai ser igual à tensão de saída. Então, a gente já obteve aí uma primeira informação que talvez facilite os nossos cálculos, né? E lembrando que a gente quer obter o X. Então, se a gente descobre a tensão aí na entrada desse amplificador, por exemplo, um V1, a gente consegue obter o X, porque a gente poderia fazer V1 dividido por 6 kΩ, entendem? Então, vamos definir isso. Primeiro que a gente está trabalhando, né, com o amplificador ideal, então V1 menos V2 vai ser igual a 0, e a corrente de entrada é nula. E também vamos definir que como a gente está trabalhando, né, com um amplificador seguidor de tensão, um buffer, a gente tem que a tensão na entrada é igual à tensão na saída. Então, da primeira equação aí, no canto esquerdo, V1 vai ser igual a V2, e das características do amplificador, VO vai ser igual a V2, que vai ser igual a V1. Então, vamos para os nossos cálculos, né? E X, como eu havia comentado, pode ser dado por V1 dividido por 6K. Como a gente quer obter uma corrente, como a gente quer obter uma tensão para conseguir determinar o X, a gente pode utilizar a análise que fornece dados para a gente em função de tensão e resistência, que seria, no caso, uma análise nodal, né? Então, vamos fazer uma análise nodal aí nesse circuito. Primeiro, podemos definir os nós, né? Já temos aí um V1 e um V2, mas podemos definir também o VA. Fazendo isso, vamos construir, então, as equações. Primeiro, para o VA. A gente, então, vai fazer a LKC aí nesse nó. Todas as correntes que estão entrando, menos as que estão saindo. Aliás, nesse caso eu fiz o inverso. Eu subtraí as que estão entrando e somei as que estão saindo. Então, eu considerei que a corrente no ramo do 3 kΩ, do 6 kΩ e 12 kΩ está saindo. Considerando também a conversão passiva, vamos considerar o seguinte, então. Sobre a primeira resistência, temos VA, que seria VA menos 0, né, do terra, dividido por 3 kΩ, que aí eu só coloquei o 3 para facilitar os cálculos, mas que dá no mesmo resultado, caso vocês coloquem ou não, é só prestar atenção, tá? Com o que vocês estão trabalhando, o que é tensão, o que é resistência e o que seria corrente, né? Da outra resistência seria VA menos V1, definindo que a corrente está saindo e a gente quer que a lei de Ohm fique positiva. Então, a gente define que a tensão positiva está no VA, então fica VA menos V1 dividido por 6. E o mesmo para o de 12 kΩ, seria VA menos VO dividido por 12. E subtraindo a corrente que está entrando no nó, que seria de 4 mA. E aí, igual a 0. A gente pode, então, pôr aí em evidência o VA, o V1 e o VO, né? E isolar os termos independentes. Então, a gente vai ter 1 sobre 3, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 12 VA,
menos 1 sobre 6V1, menos 1 sobre 12VO igual a 4. Lembrando que a gente definiu, né, que V1 vai ser igual a VO, então a gente já pode substituir isso aí e simplificar ainda mais, né? Quando a gente substitui e faz esses cálculozinhos aí, a gente obtém a seguinte expressão, 0,58VA menos 0,25VO igual a 4. Então, a gente define essa como a nossa primeira equação. A nossa segunda equação vai ser a equação do nó V1. Então, a gente vai definir as correntes que estão entrando e saindo. Definindo, então, que a corrente que passa pelo resistor de 6 kΩ está entrando no nó, a corrente X está saindo do nó, e tem uma corrente também saindo do nó que é a de 0 amperes, né? Então, vamos lá. Seria VA menos V1 dividido por 6, menos V1 dividido por 6. Isolando aí o nosso VA, né? A gente pode simplificar esse 6 se a gente passar o V1 menos V1 sobre 6 para o outro lado. E passa esse 6 que está dividindo de um lado, multiplicando para o outro, vai ficar 6 sobre 6, que vai ficar igual a 1. Então, a gente vai ter VA menos V1 igual a V1. E aí, isolando VA, a gente obtém que VA é igual a 2V1. Substituindo na nossa primeira equação, a gente vai ter 0,58 vezes 2V1 menos 0,25VO igual a 4. E lembrando que o nosso V1 é igual a VO, a gente substitui isso mais uma vez e consegue obter o V1, né? Então, a gente vai ter 1,16 menos 0,26V1 igual a 4. Isolando e fazendo essa divisão, temos então que V1 é 4,39. E substituindo lá na nossa expressão do X, que era V1 sobre 6 kΩ, a gente obtém então o valor para X, que seria 732,6 microamperes. É isso, gente. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo pelo e-mail. Obrigada e até o próximo vídeo.